Existem várias coisas que podem te impedir de viver o propósito de Deus para sua vida. Às vezes é um familiar, um amigo que traz a sua confiança, às vezes é o próprio inimigo se levantando contra a sua vida, uma situação adversa, uma situação financeira ou física que você não escolheu nascer com ela. Mas tem um obstáculo que sempre aparece e esse sim você controla. E eu passei anos travado nessa pergunta: será que eu faço ou eu tenho que deixar Deus agir? E se você tem algum sonho na sua cabeça, tem um propósito de Deus, tem uma promessa ali na sua cabeça assim que não sai, mas ela não se cumpriu ainda, tem uma grande chance de o obstáculo não ser o inimigo, não ser as pessoas, ser você mesmo. Meu nome é Lucas Spirandelli e hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. Por que às vezes meu sonho não se realiza? Porque a palavra de Deus nunca se cumpre? Então, bora lá. Para falar desse tópico, eu queria abordar um pouco sobre a história do povo de Israel. O povo de Israel, eles receberam a palavra ali no livro de Êxodo 3. Deus fala com Moisés, através da sarça, prometendo a terra prometida para Moisés. E passa-se alguns anos, o povo é liberto do Egito pela mão poderosa de Deus. Eles passam alguns anos peregrinando no deserto e chegam a um ponto onde eles finalmente começam a sondar a terra que Deus tinha dito para eles. E antes de entrar nessa terra, eles começam a cometer alguns erros e o povo passa por alguns problemas. E hoje nós vamos tratar sobre alguns pontos que a gente pode aprender se alimentando dessa palavra, que seriam coisas que você pode estar fazendo que está te impedindo de viver a palavra de Deus, de viver os seus sonhos. Uma das coisas que eu aprendo com essa passagem é que só você é capaz de impedir o que Deus já te mostrou que vai acontecer. O inimigo pode se levantar, as pessoas se levantam contra você, mas se você decidir, não, realmente não vai dar certo, é a única chance disso realmente não dar certo. Por isso, o primeiro ponto que eu queria falar hoje é sobre procrastinação e passividade. Tem muita gente que está esperando as coisas acontecer e Deus não vai fazer por você. Tem coisa que é a parte de Deus, mas a maioria das coisas você tem que fazer. Ali quando Deus fala para ressuscitar Lázaro, a primeira coisa é tira a pedra. Jesus não foi arrastar a pedra. A tarefa era das pessoas que estavam ali. E nessa passagem do livro de Números, nós vemos que Moisés ele começa a traçar um plano. Ele fala, subam ali para ver a terra através desse rumo, colham os frutos ali para a gente ver, para a gente inspecionar, veja como é a cidade, veja como são as pessoas. Ou seja, é a decisão de uma pessoa que está determinada em conquistar, que acreditou fielmente na palavra, sabe que o desafio é grande, mas ela acreditou tanto na palavra que ela já está começando a sondar por onde nós vamos vencer isso aqui. Ou seja, Moisés entendia que Deus já tinha entregado aquela cidade, entregado aquela terra, mas ele também entendia que ele precisava sair à guerra. E eu fui líder de jovens por muito tempo e eu vi que muitas pessoas elas ficam travadas achando que Deus vai fazer por elas aquilo que é a responsabilidade delas. Elas ficam esperando cair no colo, elas se apegam a esse negócio de vou depender de Deus. E não me entenda mal, a dependência de Deus é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Mas ela fica esperando as coisas cair no colo, se apegando a essa desculpa de que está dependendo, na verdade, de Deus. E na minha história pessoal, eu lidei bastante tempo com essa pergunta. Será que eu devo intervir? Será que eu devo fazer ou devo descansar em Deus? Eu lidei muito com isso, tanto é que eu escrevi um livro sobre o descanso em Deus. Me perguntava, será que se eu esperar eu estou sendo passivo? Ou será que se eu não esperar eu estou colocando as mãos onde Deus não queria que eu colocasse? E o que eu aprendo com essa passagem é que Deus mostra a terra, Deus promete que a terra, que entregaria a terra a eles, mas Deus não tira a batalha, Deus não tira a guerra, Deus não tira o trabalho de investigar a terra, Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte. E aqui vem um dos grandes aprendizados dessa palavra. A visão, ela é sempre gratuita, mas a conquista tem um custo sim. Deus vai te dar uma visão hoje que você recebe do céu, mas para conseguir você precisa batalhar sim, você precisa sair do lugar, precisa colocar a mão na massa e fazer aquilo que é a sua parte. Promessa não significa posse. Tem gente achando que recebeu a promessa e aquilo já caiu no colo automaticamente.
Bíblia fala que José recebeu 2 sonhos sobre o que aconteceria ali no futuro dele, mas ele teve que passar pelo buraco, ele teve que passar por traição, ele teve que passar pela prisão para conquistar aquele sonho de verdade. E se a gente vai falar sobre procrastinação ou passividade, eu também preciso falar sobre o lado oposto, que é quando a gente tem o imediatismo ou essa impaciência dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente perde as coisas porque a gente age como uma criança, a gente quer agora, a gente quer nesse momento. Eu tenho uma filha pequena e esses dias, durante a semana, o nosso acordo é que ela não assiste televisão durante a semana, só os fins de semana. E ela chegou numa quinta-feira pra mim: papai, eu quero assistir meu desenho hoje. Eu falei: não, tem que esperar sábado pra gente assistir o desenho. Ela começou a fazer uma birra, falando: eu quero agora. Quantas vezes a gente vai tipo uma criança, a gente quer agora. E por querer agora, a gente acaba perdendo aquilo que deveria respeitar um processo e uma jornada. Tem gente que olha pro processo e vê que vai ser longo e desiste logo ali. O povo ali de Israel, a Bíblia fala que alguns falaram um relatório: não, vamos para cima, vamos conquistar. E outros falaram: não, a terra é muito protegida, as pessoas são muito grandes, não dá certo pra gente não. Então tem gente que se apega ao imediatismo e fala: não, tá muito difícil, isso aqui, melhor a gente nem dar seguimento nesse projeto. Coisas que valem a pena requerem tempo. E nesse mesmo processo do povo de Israel, entre o dia que Deus fala pela primeira vez com Moisés até o dia que eles realmente conquistam a terra, passam-se 40 anos. É um processo. Às vezes as coisas não fluem na sua vida porque você começa um projeto, você vê que aquele projeto vai precisar de muito trabalho e aí você desiste. Porque requer tempo, requer momento, requer bastante processo naquilo ali. E o próximo ponto para mim é um dos mais importantes. Mas se você ficou até aqui nesse vídeo e esse vídeo está somando na sua vida, não deixa de se inscrever, de dar um like. Isso é muito importante para mim, para entender que esse conteúdo aqui vale a pena continuar produzindo. Continuando aqui, o terceiro ponto, e para mim um dos mais importantes do que eu já falei até agora, é a questão do ambiente. O ambiente significa aquelas pessoas que você convive, aquilo que você assiste, aquilo que você fala, aquilo que você escuta, aquilo que você lê, tudo isso cria ao redor de você um verdadeiro ambiente. E essas coisas que te atingem todo dia, seja as pessoas, seja as redes sociais, elas criam em você um ambiente. E esse ambiente, muitas vezes, ele é o que determina se as coisas vão dar certo, se as coisas vão dar errado. Nessa passagem, nós temos ali uma diferença de ambiente. Nós vemos que os 10 espias, eles entregam um relatório negativo, falando: não, nós não conseguimos, a terra é muito fortificada, as pessoas são gigantes, não dá certo. Enquanto nós temos também Josué e Caleb com outro ambiente de fé, de conquista, de perseverança. Não, Deus já nos entregou essa terra, bora pra cima! E nessa passagem, o relatório que cada um entrega determina o resultado de cada um ali. Aqueles que acreditavam no medo, aqueles que acreditavam que não ia dar certo, receberam isso. E no caso de Josué e Caleb, que acreditaram que ia dar certo, que ia para cima, Deus ia ajudar, eles receberam isso também. Por isso que eu falo, se você não se protege das pessoas, do que as pessoas estão falando para você, do que você está escutando nas redes sociais, isso vai encher seu coração de coisas negativas, vai encher seu coração, ou, dependendo do que você escuta, isso vai encher seu coração e isso pode determinar sim se você vai ter o resultado que você quer ou não. E você pode ver, se você já só fica do lado de pessoas que estão falando mal uma das outras, eu já trabalhei num ambiente onde era muito comum a fofoca, e quando você menos vê, você já está fofocando. Eu já trabalhei num ambiente onde as pessoas odiavam fazer exercício. E quando você menos vê, você já tá sedentário, você já tá meio falando: nossa, não, pra que fazer exercício? Porque o ambiente, ele te impacta. E se você tá coberto de gente que não quer conquistar, que não quer crescer, que não quer realizar sonho, você logo vai cair nessa mesma frase aqui, que quem não está disposto a guerrear, geralmente também não está preparado para governar aquilo que Deus prometeu para você. E eu recentemente me mudei de país, e mudando de país eu troquei meus ambientes, troquei meus amigos, troquei igreja, completamente tudo. E nesse novo país eu não tinha amigos, eu não tinha gente para me influenciar da forma como eu queria. Chegou um ponto eu falei assim: eu preciso ser meu ambiente. Então eu chegava no meu ambiente de trabalho, que é aqui, eu pregava post-it, declarava coisa todo dia, positividade, vamos pra cima, vamos conquistar. Então às vezes você tá lutando sozinho no meio de um ambiente, e eu te encorajo.
Talvez hoje você precisa ser o seu próprio ambiente. E um outro ponto, por último, mas não menos importante, é o que a Bíblia fala nesse mesmo capítulo de Números 14, que é o outro espírito. Me deixa te explicar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia fala assim: porém, ao meu servo Caleb, portanto, nele houve outro espírito e perseverou em seguir. A Bíblia está falando justamente disso, sobre Caleb. Ele estava imerso em um outro ambiente, mas havia nele uma outra mentalidade, havia nele um outro espírito, uma outra decisão, uma outra atitude. E isso determinou completamente o que aconteceu com Caleb. E aqui vem uma palavra-chave nesse versículo, que é a palavra perseverou. Muita coisa não acontece porque a gente começa e não persevera. E quando a gente começa várias coisas, mas não completa essas coisas, a gente está sempre começando na parte... E começar é sempre a parte mais difícil, porque você investe tempo, mas não tem resultado. E o mais interessante dessa palavra é que Deus fala que eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. A decisão, o outro espírito de Caleb foi algo tão poderoso e é tão relevante para Deus isso, que ele determinou não só a vida de Caleb, mas determinou toda a descendência. A sua decisão de hoje, o tipo de posicionamento que você toma hoje, ele vai impactar não só a sua vida, não é só semana que vem, mês que vem, mas os seus filhos, seus netos, bisnetos, toda a sua descendência vai ser impactada por aquilo que você decide no dia hoje de fazer. E por isso eu concluo esse vídeo dizendo que Deus sempre vai te mostrar um destino. Ele tá querendo te mostrar um destino, te mostrar uma visão, mas o caminho até lá precisa de fé e batalha, sim. E se você, assim como eu, tá na correria do dia a dia, às vezes precisa de uma palavra todo dia, precisa se alimentar, às vezes você acorda na correria do dia, eu queria te convidar para fazer parte aqui do nosso grupo do Telegram ou do nosso outro canal do YouTube, onde a gente manda uma palavra todo dia. Eu escrevo essas palavras porque eu preciso delas tanto quanto você. E por muito tempo eu mandei elas só para as pessoas ao meu redor, para minha família, para os meus amigos, mas eu falei assim, e se tiver outras pessoas também precisando desse tipo de palavra? Então, se você quer receber uma palavra curta de 2, 3 minutos todo dia de manhã ali, entra lá no nosso grupo do Telegram ou se inscreve no nosso outro canal do YouTube aqui para receber uma palavra todo santo dia. E se você ficou comigo até esse minuto e essa palavra foi de bênção ao seu coração, chegou a te inspirar, te motivar para realmente fazer as coisas acontecer, construir a vida que você sonhou de verdade, se inscreve no nosso canal, não deixa de dar um like aqui ou comenta aqui embaixo se tem alguma situação da sua vida que você está decidindo mudar hoje, ou se tem alguma história que você queria compartilhar, falou, ó, eu realmente teve essa época que eu esperava as coisas demais, mas teve um dia que eu decidi fazer de verdade as coisas. Comenta aqui embaixo, eu quero muito escutar a sua história. Fica com Deus, um abraço e até mais.